ao programa Emagrecendo com Muay Thai. Aqui nós discutimos estratégias para te ensinar a ter resultados de emagrecimento de 1 ano em 3 meses. Meu nome é Jean Reis e o tema de hoje é: treinos de Muay Thai ajudam a melhorar a ansiedade? Antes de tudo, vamos entender o que é ansiedade. A ansiedade e os transtornos de ansiedade são um conjunto de doenças psiquiátricas que são causadas pela preocupação, aonde o nome já propõe pré-ocupação, ou seja, você está ocupando sua mente em algo que ainda nem aconteceu, em algo que vai acontecer. E muitas vezes, no caso, tem estudos que dizem que até 80% das coisas que você está se preocupando nem vão existir. Ou seja, você está ocupando a sua mente com algo que pode acontecer de nem existir. E você acaba se tornando muito ansioso por conta disso. E aí você fala assim, cara, mas isso aí é um problemão gigante. Sim, é um problema gigante, só que ele pode vir através de crenças, da sua cultura, de onde você veio. Tem casos de alunos, por exemplo, de alunos meus, sempre dou exemplos de casos das minhas alunas, por exemplo. Tem casos, por exemplo, que o pai da aluna, ele abraçava muito ela, tipo assim, abraçava em termos, né, mas não deixava, fazia ela viver numa bolha. E hoje, ela adulta, por ela ter passado por essas crenças que o pai dela colocou nela quando ela era mais nova, hoje ela não tem coragem muito de se manter na rua, conversando com pessoas, socializar. E acaba que ela se torna ansiosa por isso, por ter medo do que vai acontecer após aquele momento que ela começou a se socializar com outras pessoas. E aí acontece que já acarreta ansiedade. E tem outros milhares de fatores que podem causar ansiedade na sua vida, né? É assim, lógico que você precisa nesse caso, você precisa de um profissional, por exemplo, um psicólogo. E muitas vezes você vai ver na internet aí rolando aí, tipo, não seja ansioso, saia daí, saia dessa zona de conforto e tal, e pá. Mas não é bem assim que funciona, né? Porque a gente tem que entender o seguinte: eu tendo autocontrole, entendendo que eu não sou ansioso, que eu não tenho, na verdade, todo mundo, segundo a psicologia, eu já conversando com uma parceira minha, a Suelen, e outros alunos psicólogos, a gente teve uma conclusão que todo mundo tem um certo nível de ansiedade. Algumas pessoas controlam mais, outras pessoas controlam menos. Mas a ansiedade é normal você ficar ansioso para ir em uma festa, é normal. Só que existem as crises de ansiedade, né? Que é onde vai atacar você mesmo, que às vezes você fica na cama ali, não consegue nem levantar. E aí tem aquelas cobranças. Você tem que levantar, Claro que você tem que fazer o que tem que ser feito todos os dias, só que temos que entender também que existem essas crenças por trás de tudo isso. E às vezes você vê outras pessoas falando assim, você tem que fazer, você vai lá e faz e tal e pá. Só que você vai se sentir frustrado por não conseguir fazer o que tem que ser feito, achando que era muito fácil. Lógico, igual eu falei, você precisa fazer realmente, só que você precisa, antes disso, preparar a terra. Não adianta você querer plantar em qualquer terra, você tem que preparar aquela terra para você começar a fazer o plantio para depois vir a colheita. Não adianta, você não vai conseguir ter a colheita fazendo o inverso em outra ordem. Existe a colheita e você precisa seguir esse padrão para chegar na colheita. Então assim, para você conseguir fazer o que tem que ser feito, você tem que trabalhar muito a sua mente. Não é do dia para a noite, você tem que começar a trabalhar muito a sua mente para chegar no seu objetivo. Que no caso, para mim, né, que os meus alunos vêm falar comigo, normalmente é para o emagrecimento. E aí, muitos alunos falam assim, cara, eu tenho muito problema quando me chamam, né, no WhatsApp, tem muito problema com ansiedade, eu quero treinar para diminuir a ansiedade, para ter emagrecimento e tal. E falo assim, ó, beleza,
uma coisa vai puxar para outra. Por quê? A ansiedade, normalmente, ela tá de cara com o sobrepeso, por exemplo. Porque assim, é igual eu falei no início, acontece de você ficar ansioso por uma coisa que não vai acontecer, que não aconteceu ainda. É algo que provavelmente nem vai acontecer, mas se você já está pensando, fica pensando em você sai do agora e fica pensando lá na frente. Você vai descontar sempre em alguma coisa. Por exemplo, na comida. É o que mais acontece na comida. Toda hora você vai lá na geladeira, abre e fecha, vai lá, pega, dá uma beliscadinha num docinho, vai lá, olha na panela do que você almoçou agorinha, vai lá e pega um pedacinho de carne, aí daqui a pouco você vai lá e pega uma bolachinha, aí daqui a pouco, aí você fala assim, pra mim parar de fazer essas coisas eu tenho que parar de comprar bolacha, eu tenho que parar de comprar, se você for pensar, você vai parar de comprar tudo, na verdade você tem que tratar a raiz do problema, né? Porque se for ficar pensando, vou ter que parar de comprar bolacha para eu não comer mais bolacha. Não, eu, por exemplo, eu compro a bolacha, só que eu não como. Eu tenho uma filhinha, ela gosta, eu não vou tirar dela também. Ela tem uma vida saudável, mas ela gosta de comer uns biscoitinhos. Eu compro para ela porque ela gosta. E aí, só que tem hora para comer também, ela entende isso e na hora de comer ela vai lá e come, que não é todos os dias também, né? Que isso vai atrapalhar também no desenvolvimento dela. Ela vai lá e come um biscoitinho, ela vai lá e toma um iogurte. E isso é de menos. O importante é ter controle. E aí você, normalmente, né, quando as pessoas vêm através desse problema, elas vêm procurando essa solução. Eu quero diminuir minha ansiedade treinando Muay Thai e eu quero emagrecer. E aí o que acontece? Quando ela começa a entrar nos treinos, porque assim, o primeiro passo que ela deu foi me chamar. Ela me chamou. Foi o primeiro passo. O segundo passo foi iniciar. Aí a partir do momento que ela me chamou, ela iniciou, ela quebrou uma barreira. Ela iniciou, o terceiro passo agora, ela dá continuidade no trabalho, em todo o processo, porque igual eu falei no começo, não é simples, não é só chegar e falar assim, não, comecei a treinar hoje, acabou meu problema com ansiedade. Não é simples. Eu tenho aluno que ele começa a treinar, ele treina forte e tal, e fica muito bom, tanto psicologicamente quanto corporalmente, só que se ele parar de treinar, cai de novo. E é um problema muito grande. E aí, o que acontece? A gente tem que trabalhar toda essa estrutura, né, para que ela não pare de treinar, para continuar sempre treinando e sempre organizando em horários dela, para se encaixar melhor, para ela não ficar parada de uma vez e não perder o ritmo de treino, porque é certeza, se parar de treinar, ela vai chegar nesse nível. E aí assim, eu cheguei nessa conclusão toda de que os treinos melhorariam a ansiedade, que melhoraria, no caso, o sobrepeso, né? Porque, igual eu falei, vai estar aliado ali o sobrepeso com a ansiedade por conta da falta de controle, em relação à alimentação. Você não vai ficar fora, vai comer fora de hora. Aí, assim, o cérebro, ele é sabotador. Ele vai falar assim, não, come só um pouquinho. Aí, por exemplo, vamos colocar num dia inteiro, né? Fala assim, 6 horas da manhã, acordou e tal, tomou café da manhã. Aí, 7 horas, tá tranquilo ainda, dá 9 horas, vai fazer o almoço já. Aí, 10 horas, começa a beliscar uma coisinha. Só que daqui a pouco é hora do almoço. E aí você vai lá e belisca lá um biscoitinho, você vai lá e belisca lá um pedacinho de pão. Aí vai lá e almoça. Após o almoço, 2 horas da tarde, está ali, ó, com a cabeça a mil, gastando energia, porque assim, o corpo ele quer energia. E aí se você está gastando energia, ele vai querer repor, e você está gastando energia do cérebro, sua cabeça, o seu cérebro gasta glicose quando você fica pensando demais, quando você fica tomando atitudes demais. É normal que o ser humano tome em média 2.000 atitudes por dia. E aí você fala assim, será que eu tomo tudo isso de atitude?
Uma atitude de levantar, uma atitude de tô com sede, vou tomar água, uma atitude de tô com fome, vou comer, uma atitude de preciso comer. Isso aqui a gente está tomando atitudes que o cérebro começa a gastar glicose. E se você começa a tomar a atitude de todo momento, de preciso comer, preciso fazer alguma coisa, estou gastando energia pensando, estou pensando o tempo inteiro, minha cabeça está a 1000. Meu cérebro fala assim, cara, tá gastando energia, eu preciso comer. Aí eu vou lá, pego um pedacinho de comida e ingerir uma energia. Vou lá, pego outro pedacinho de comida e ingerir uma energia. E isso aí acaba virando compulsão. E aí acaba que, como ele começou a pensar que ele começou a gastar energia, e o cérebro não gosta de gastar energia. Como ele começou a gastar energia pensando, daqui a pouco ele já começa a falar assim, ó, já é normal isso, então vamos fazer com que isso se torne um hábito. E se tornando um hábito, eu não preciso mais ficar pensando de falar para ela comer. Ela vai lá comer porque já é normal, já é hábito dela comer. Então assim, você abre a geladeira, na hora que você vê, você abriu a geladeira já, mas por quê? Já criou um hábito. E já não vai ser mais tão simples tirar esse hábito. Gerou um hábito, você vai lá e abre a geladeira, você vai lá, abre a panela, você vai lá e abre o armário todo momento. E isso aí é um dos principais fatores que ocorre a ansiedade. Sem contar que acontece da angústia, né, de ficar ali a noite inteira ou o dia inteiro chorando. E aí olha o tamanho do problema que acontece quando você está muito ansioso ou muito ansiosa. Vamos supor aqui, ó. Pensa comigo agora. Amanhã você tem uma entrevista de emprego que seria o melhor emprego da sua vida. É o emprego que você quer, que você almeja, você quer aquele emprego. E aí, você passou ali de um mês para cá estudando, só que não preparou o seu psicológico para chegar amanhã. Você não se preparou psicologicamente, você não teve um trabalho mental para encarar o dia de amanhã, porque, querendo ou não, é um dia memorável, um dia que você vai virar uma chave na sua vida, que você vai ter uma mudança extraordinária naquele dia, amanhã. E aí você passou um mês, até, 3 anos estudando por essa prova, até que você chegou hoje, que em casa a prova é amanhã, né? Chegou hoje. Ansioso, tá assim, ó, vixe, a prova amanhã, e agora? Não sei. Primeira coisa, primeiro ponto que já deu, você já não está mais bem consigo. Então já tem incerteza, já plantou uma incerteza ali. Vixe, será como que vai ser? Não, eu vou bem. Já fica assim, eu vou bem. Não, vai ser bom. Só que, chega à noite, eu não vou nem contar que você se alimentou mal durante o dia, ficou ansioso comendo toda hora. Vamos colocar aqui, ó, você chega à noite. Chegou à noite, você está muito pilhada, querendo que chegue logo amanhã para fazer essa prova. E aí você não conseguiu dormir. Ficou a noite inteira ali, ó, remoendo. Final da história. Chegou no dia da prova, você vai estar cansada, você não vai conseguir raciocinar direito, sua mentalidade não vai estar mais em dias, você não vai estar muito bem para fazer a prova. Ou seja, você reprovou. Reprovou na prova por conta de um dia que você ficou ansiosa antes da prova, que não trabalhou a parte mental, e aí chegou no dia da prova, você reprovou e perdeu a chance da sua vida, que era o que você tanto almejava. E aí você se frustra por achar que você não é capaz de fazer, de estar naquele cargo ou de fazer aquela prova e de passar. Às vezes você seria a primeira, a número 1, a que mais estudou, só que por conta da ansiedade, por conta desse tipo de transtorno, de não conseguir ter esse controle mental, você reprovou e aí você fica frustrada por conta disso. Por achar que você não vai conseguir e aí pronto, você já desiste dos seus sonhos, desiste dos seus objetivos, né? Porque eu nem gosto muito de falar de sonho, porque sonho parece que é uma coisa tão distante, mas objetivo porque o objetivo você sabe que vai chegar. Então você desiste dos seus objetivos, achando que não vai ter mais como, porque você é incapaz e pronto, acabou sua vida ali. E aí olha o tamanho do problema que causa ansiedade, né? Olha o tamanho de casos. Por exemplo, em relação a casos assim, eu tenho uma aluna
que hoje ela nem toma mais remédio. Eu não indico para ninguém, para de tomar remédio porque eu nem tenho esse poder. Não, para de tomar remédio porque o treino vai te resolver isso. O treino vai te ajudar a resolver isso. Não, eu não falo isso, eu não quero que você tome remédio, por exemplo. Mas isso não parte de mim, parte de você. E se você quiser falar com o seu médico, com o seu psiquiatra, isso é com você e ele. Eu tenho a estrutura de um treino que eu passo aqui para as minhas alunas e ajuda a resolver um problema gigante. E aí, eu tinha uma aluna, tenho, né? É uma das minhas alunas mais antigas. Ela sofria com esse transtorno que ele era muito pesado na vida dela. Vou contar aqui um pouquinho da história. Né? Nem preciso citar nomes, mas eu vou contar aqui um pouquinho da história. Ela estava deitada na cama dela e aí vinha uma preocupação na cabeça dela. Ela ficava assim, cara, vai entrar alguém aqui em casa. Eu preciso levantar para salvar minha família. E ela levantava, tipo assim, 2 horas da manhã, ela levantava e já sentava na sala. E aí ela já pensava, falava assim, cara, e se ele entrou pela porta do fundo? Que era na cozinha. Ela corria na cozinha. Aí ela fechava, trancava a porta e colocava o fogão encostado na porta. E aí ela já vinha outra preocupação, falava assim, vixe, se agora nesse momento que eu estou aqui na cozinha, pode entrar alguém aqui em casa e já deve estar no quarto dos meus filhos. Aí ela entrava em quarto por quarto para ver se estava tudo certo e ia lá, olhava o quarto no caso o quarto dela, né, com o marido dela. E aí ela via que estava tudo certo e sentava na sala, muitas vezes com uma faca na mão. Aí, por exemplo, tinha uma mangueira na frente da casa dela, começava a chover. Chovia chuvona forte. Ela ficava com medo da árvore cair na casa dela. É igual eu falei, 80% dos seus problemas talvez nem vai acontecer e está preocupada com isso. E aí começava a chover e ela achava que a mangueira ia cair em cima da casa dela. O que ela fazia? Ela pegava a faca ali, porque ela estava com medo de alguém entrar na casa dela, né? Ela pegava a faca, ficava no meio da rua, esperando a chuva passar. Olha o problema que a ansiedade causava na vida dela. Só que isso acontecia antes dela treinar. Ela contou toda essa história para mim. E eu falava, cara, olha que... Porque assim, é uma coisa que era muito longe da minha realidade. Quando eu comecei a entrar nessa área de treinar, dar aula de Muay Thai, eu nunca tinha ouvido falar desse tipo de problema. Nunca ninguém falou disso pra mim. E eu falava, cara, que loucura que é essa? E ela falou assim, a partir do momento que eu comecei a treinar, eu falei assim, a academia precisa ser o meu remédio. Eu preciso me doar aqui na academia porque eu sei que a academia de Muay Thai vai me ajudar. E aí, ela só precisava ouvir, na verdade, ela só precisava conversar, falar. E aí acabava o treino ali, ela falava, chorava, ficava tranquila e ia embora. E aí foi passando por um processo. A gente treinava, aí sempre no final do treino a gente sentava, ela falava e aí ia embora. Muitas vezes chorava, né? E aí ia embora. Foi passando os dias, ela começou a ser a mãezona da academia, todo mundo começou a curtir ela, todo mundo, tipo assim, chamava ela, abraçava e tal, todos os alunos, mas ninguém sabia do problema. Eles gostavam dela, da pessoa que ela era, que, tipo assim, ela se tornou, porque quando ela chegou na academia, ela era muito quieta, não falava com ninguém, porque tinha esse tipo de transtorno. E aí a galera começou a curtir ela e tal, ela virou a mãezona da academia. Só que foi passando os tempos, eu acabei fechando essa academia e aí ela falou comigo depois de uns dias, ela falou assim, já voltou, eu tô com problema de novo e tal. Ela falou, não posso parar. E aí foi quando eu abri a minha academia, né, que eu tô hoje. E aí ela voltou, já tem, hoje inclusive tem 3 anos, né? Hoje é dia 3 de setembro, tem 3 anos. E desde então, desde que eu voltei à academia aqui, ela tá comigo, ela não para de treinar e no caso, ela começou a treinar comigo em 2014. Tem 9 anos que ela treina, de 2014 pra cá, ela não toma mais remédio. Ela fala que ela tem até hoje, inclusive, o frasquinho de remédio pra ansiedade. Só que ela fala assim, eu tenho lá na minha casa, só que eu não tomo porque é como se fosse o meu troféu. Eu não preciso tomar, ele fica lá guardado. É o troféu dela.
já tentou suicídio, já tentou vários, tipo, coisas que o transtorno da ansiedade causa. Aí, tipo assim, tem a depressão também que acabou ocorrendo, né, porque aprofundou mais. Então, acabou que ficou depressiva na época. Então, tipo assim, teve muitos problemas e conseguiu resolver com o Muay Thai. Só que, assim, ela veio com esse problema muito grande. Tipo assim, era um problema muito pesado, né? E o Muay Thai conseguiu ajudar ela, conseguiu resolver, né? Eu consegui com esse método de treino transmitir conhecimento, fazer com que ela ocupasse a cabeça dela, não ficasse pensando muito em coisas que provavelmente nem iriam acontecer. Porque, igual outro exemplo que eu dei, que 80% dos seus problemas que você fica se preocupando, nem vão acontecer. Ela, por exemplo, acordava de madrugada com uma faca na mão, achando que alguém ia entrar na casa. Até hoje nunca entrou. E aí isso já tem, sei lá, 10 anos, 15 anos talvez, e ninguém nunca entrou na casa dela, tipo, para roubar ou para matar, sei lá. Nunca aconteceu isso, mas era uma preocupação que ela tinha e ela queria resolver, mas resolver o quê? Entendeu? E assim, esse é um problema muito grande da ansiedade, mas a gente tem que entender o seguinte, é uma coisa que vem desde a sua infância, foi criado, desde quando você era bebezinho ali, é como se fosse um driver mental. Imagina um computador, eu olho uma criança como um computador, tudo que eu instalar nela vai fluir dentro dela. E assim funcionou com você quando seus pais instalaram esses programas em você, que é a cabeça que você tem hoje. E aí, como virou um hábito, já é instalado aquele certo bloqueio, já é instalado, virou um hábito, você não pensa mais em trocar a chave, virar a chave. Porque o cérebro já tratou como um hábito desde quando você era criança. E aí ele não quer mais gastar a glicose ali para solucionar esse problema. Ele quer manter ali, pode ficar assim. E aí acontece de você ser ansiosa, tipo assim, não conseguir mudar por conta disso. Por conta de uma cultura que você veio, de um lugar que você veio. Eu tinha, por exemplo, um exemplo de cultura. Igual eu falei, eu morava em uma periferia, em um lugar que era bem escasso. E aí eu entrei dando aula de Muay Thai, na verdade eu entrei treinando Muay Thai numa academia que era num bairro de elite. E aí as pessoas falavam de viagem, de casas, de carro, de moto, eu ficava, cara, tipo assim, pra mim era longe da minha realidade. Por quê? Porque era um certo bloqueio que era voltado para a escassez. Se eu tinha uma escassez, para mim era muito longe. E às vezes, tipo assim, isso aí foi só um exemplo que eu dei da escassez para falar que você tem algum exemplo de ansiedade também, algum bloqueio, né, que vai fazer com que você tenha esse problema com ansiedade. Então, tudo é através de controle emocional, que vem de autocontrole. Então eu tenho que ter autocontrole, você tem que ter autocontrole, é saber controlar os seus impulsos, saber controlar as suas vontades, não deixar que o seu cérebro deixe... Porque assim, imagina um carro com um tijolo no acelerador e ninguém no volante e você sentado no banco de passageiro. Isso é sua mente sem o controle. O carro ele vai para frente, só que vai bater. É óbvio que uma hora ele vai bater. É igual a sua mente. A sua mente não pode ficar ninguém no volante. Você tem que sair do banco de passageiro e ir para o volante. Você tem que ficar no controle. E através do autocontrole é possível vencer, no caso, diminuir o nível de ansiedade e alcançar o emagrecimento por conta de autocontrole, porque você tem que controlar os seus impulsos, controlar as suas vontades, deixar de furar a dieta, por exemplo, deixar de quebrar, porque na verdade dieta é uma palavra assim que já muita gente tem um certo bloqueio, apesar de ser uma palavra certa, uma palavra correta, mas
Quando falamos de dieta, as pessoas falam assim, dieta, larga a mão. Mas quando fala de alimentação ou de alimentação saudável, já parece ser mais bonito, né? Então vamos trocar dieta por alimentação saudável. Quando a gente sai da alimentação saudável para ficar beliscando, pegando uns petisquinhos, né? Isso atrapalha no sistema de emagrecimento, no circuito de emagrecimento, por exemplo. Porque a gente tem, como tem um módulo, um método para chegar nesse objetivo, se você quebra esse método, se você começa a furar ele toda vez, pegando uma paradinha assim, vou comer um negocinho, comer outra coisa, isso vai atrapalhar no seu desenvolvimento. E aí acontece, você vai quebrar o seu déficit calórico porque você alcançou um gasto calórico com os treinos de Muay Thai, mas você está consumindo mais calorias. E aí assim, muitas vezes você fica frustrada por isso, porque fala assim, eu não consegui emagrecer. Já ouvi muito isso. Eu não consegui emagrecer, mas fulano emagrece porque é da genética. Não é genética. Existem pessoas que conseguem emagrecer um pouco mais rápido, mas também não quer dizer que seja por conta de genética que você não vai conseguir também. Porque assim, a genética, ela vai mostrar como você está hoje, sem nada de treino, sem nada de alimentação saudável. E ela vai chegar e vai te mostrar, por exemplo, eu vim de uma família onde 95% das pessoas são sobrepeso. E aí não quer dizer, teoricamente, na minha genética, eu tenho que estar muito acima do peso. Mas não, eu tinha essa genética, mas eu não deixei me abater por isso. O que eu fiz? Eu fui fazer o que eu queria fazer, eu fui treinar e hoje em dia eu mudo a genética de muitas pessoas, que as pessoas chegam aqui super acima do peso e falam assim, porque minha genética e tal. E aí vai lá 2, 3 meses, 8 quilos a menos, 10 quilos a menos, e fala assim, cara, eu consegui, eu emagreci e tal. E aí, tipo assim, ela transforma a vida dela. E é isso que eu acho massa. Porque assim, uma coisa é a pessoa treinar comigo 1 mês, 2 meses, e aí, sei lá, do nada ela resolve parar de treinar, e aí eu vejo ela já foi introduzida no esporte, só que ela não quis manter, sem problema nenhum, a escolha foi totalmente dela. Agora, o que é massa pra mim, o que eu acho muito, muito interessante, é quando a pessoa vem treinar comigo, ela era totalmente sedentária, não fazia nada em relação a esporte, e ela começa a treinar comigo e ela se descobre nesse meio. E aí ela começa a correr, começa a pedalar, aí faz musculação e tipo assim, começa a fazer um monte de coisa porque ela começa a falar assim, cara, isso aqui é muito bom, como que eu não fazia isso antes? E aí assim, vai fazer uma corrida, fala assim, ixi, concluí a corrida, hoje fiz, sei lá, 6 km, consegui treinar e tal. E aí eu nunca imaginei que eu conseguiria fazer isso um dia. Teve um aluno que falou pra mim uma vez assim, Jean, eu achava que eu tinha uma vida massa. Minha vida era assim, ó, pegar a moto, ir pra beira de bar, jogar sinuca, beber e tal, mas não. O massa mesmo é saber que eu tô bem, é saber que eu consigo executar, fazer um treino de ponta a ponta, de início ao fim, e depois sentar e falar assim, cara, hoje o treino foi massa. No outro dia fico até meio dolorido e tal, mas só que eu tô me sentindo bem, eu respiro melhor. No caso, era um homem nesse caso, né? Ele falou assim, eu até parei de roncar, tipo, diminuiu o ronco, porque a gordura, né? Ela prendia e, tipo assim, ele prendia a respiração, ela atrapalhava a respiração, no caso. E aí melhorou em tudo em relação a isso, né? Aí tem outros alunos também que não saíram do Muay Thai, continuaram treinando, mas foram fazer natação, fez natação, foi fazer corrida. E aí sim, o massa disso pra mim é introduzir a pessoa, ela saber que ela não depende de genética, ela tem ali uma estrutura corporal, ela pode até desenvolver a gordura mais rápido ou queimar a gordura mais rápido, mas tanto faz.
O importante é que ela, tipo, ela entra em déficit, por exemplo, ela começa a queimar muita energia, gastar muita energia, ela não é mais refém do cérebro dela, ela não é mais refém da ansiedade, ela não é mais, não fica mais dependendo, né? Imagina se essa pessoa, por exemplo, hoje, na verdade, ela nem consegue mais se ver, sem treinar. Ela levanta, já é espontâneo. Sabe quando eu falei que o cérebro ele gasta glicose? O cérebro gasta glicose para você tomar atitudes. Exatamente. Quando você, tanto faz quanto hábitos bons e ruins, são hábitos. Então, assim, se o cérebro gasta glicose para você criar um hábito ruim, ele gasta a mesma glicose para você tomar um hábito bom. E aí, quando você cria hábitos bons, é muito comum você perguntar para uma pessoa assim, o que você faz que você treina demais? A pessoa fala assim, só levanto e vou. Mas é porque o cérebro dela já criou esse hábito, então ele não precisa mais estar gastando glicose, tipo de, eu tenho que ir para academia agora, eu vou treinar Muay Thai agora. Não é bem assim. Essa pessoa já criou esse hábito, então é normal para ela, já é parte da vida dela. E ela nem consegue mais se ver deitada na cama, prostrada, chorando, com um problema de ansiedade, que a ansiedade atacou a crise dela ali. A pessoa nem consegue se ver e às vezes, que é normal até hoje em dia na internet, as pessoas julgarem, porque você não pode ser ansioso. Mas não é em relação a isso, é um pouco mais além disso, né? E aí entra essa parada de criar hábitos. Você precisa criar hábitos para melhorar a sua qualidade de vida, porque a ansiedade vai acabar te matando. Porque você vai ficar sobrepeso, aí vem vários problemas através disso, através de diabetes, aí as gorduras viscerais, aí tem gordura no fígado que acontece também, que é muito complicado. Então, assim, são vários problemas que está acarretando por conta de um transtorno mental. Então, assim, você tem que estar alinhado, o seu corpo e a sua mente. A mente, ela tem que estar ali dirigindo o seu corpo. O corpo, ele vai ser o escravo. E se você deixar o corpo ter as vontades e tomar as vontades, a mente fica doente. E isso é muito, muito difícil, né? Para você depois voltar ao normal. Porque o seu corpo está tomando as vontades, ele adoeceu a sua mente e a sua mente vai adoecer seu corpo. E olha o problema que você está causando na sua vida. E aí, através de tudo isso aí, foi aonde eu tinha desenvolvido o meu método, né? Que é onde eu entreguei para os meus alunos todo um trabalho. E aí o que eu estou falando para você agora não é aleatório. É uma conversa que eu tive com uma psicóloga, que é uma parceirona também da equipe, né? Que é a minha parceira também, a Suelen Barbosa. E ela tá no meu método também. Ela tá explicando tudo isso que eu estou explicando para você. Ela tá explicando também no meu método. Porque assim, eu coloquei uma psicóloga, tipo uma pessoa que vai ter total experiência sobre esse assunto. E aí, eu já tinha uma ideia do que acontecia. E aí, fui lá e conversei com alguém com um trabalho específico. E essa pessoa só me clarificou. Ela falou, é assim, assim, assim. Eu falei, cara, era isso que eu pensava. E aí, hoje, eu trato os meus alunos, as minhas alunas, no caso geral, dessa forma. Eu explico para eles como que funciona. E aí eles executam essa maneira que funciona e hoje eles têm resultados incríveis, resultados que se eu falasse para você que 5 anos atrás já tinha resultado, mas se eu fosse comparar o resultado de 5 anos atrás para hoje, não dá para comparar. Os resultados de hoje são muito melhores através de um método que foi criado, porque a principal fonte ali tem que ser a mente, a principal ferramenta para você usar é a sua mente. A sua mente ela vai te levar aonde você quiser. Só basta você acreditar. Você precisa entender que a sua mente é o motorista da sua vida. Então só basta você acreditar. Se você acreditar que sua mente vai te ajudar, ela vai te ajudar. Só que você precisa fortalecer. É igual eu te falei no início. Você precisa tratar a terra para depois plantar,
para depois escolher. E aí é uma questão de paciência, você tem que ter mais paciência para esperar você chegar no seu objetivo. Porque se você não tem paciência, a ansiedade já ataca de novo, porque ela já quer tudo para agora. Vixe, agora como que vai ser? Como que vai ser? Ah, meu serviço, como que vai ser lá e tal? Eu vou chegar amanhã, vai estar cheio de coisa para fazer. Às vezes nem está tanto cheio de coisa para fazer. E mesmo que tivesse, se você tivesse descansado, você daria conta de fazer tudo. Mas como você está pensando, ai, como que vai ser amanhã? Vixe, tá cheio de problema, cheio de coisa. Ah, aquela mulher vai ligar de novo aqui. Ah, vai acontecer tudo de novo. Você está sofrendo antes. E aí vai chegar amanhã. O problema que era desse tamanho está desse tamanho. Mas não é porque ele cresceu, é porque a sua mente fez com que ele ficasse daquele tamanho. E aí é isso que você tem que cuidar. E esse foi o vídeo falando de como melhorar a sua ansiedade com o Muay Thai. Espero que você tenha curtido ficar comigo até aqui. E logo mais teremos muito mais conteúdo para você. E que eu espero agregar muito na sua vida através desse tipo de conteúdo. Eu quero mostrar o meu conhecimento do que o Muay Thai me proporcionou para você. Obrigado por estar aqui comigo. Tamo junto.